pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje vai ser um daqueles que a gente fala e fala, porque vamos fazer um recap, uma geral nas leituras de janeiro, contar para vocês o que a gente leu esse mês, como foi, experiências, expectativas frustradas ou não. Eu tive uma frustrada, mas a gente vai contar ao longo do episódio. Rafa, você quer começar ou eu começo? Bom, Di, eu vou começar porque eu li 2 livros esse mês e foram livros muito bacanas. Eu li Flores para Algernon, do Daniel Keyes, e A Intrusa, da Frida McFadden. Foram 2 livros que me prenderam bastante, mas o Flores para Algernon eu tive que precisar de um tempo a mais para conseguir ler esse livro, digerir o que eu estava lendo ali, porque o Flores para Algernon, ele basicamente a gente vai tocar em diversos pontos, em diversos dilemas, reflexões sobre até onde a ciência ela pode manipular uma vida, até onde a ciência ela consegue transformar a vida de uma pessoa. Eu vou começar com Flores para Algernon e depois eu pulo para o outro livro que eu li também em 2 dias. E para quem já acompanha o podcast aqui já deve desconfiar de quem eu estou falando, mas vamos voltar um pouquinho. Bom, pessoal, vou começar com Flores para Algernon. Esse livro, eu precisei de um tempo para poder digerir ele, eu precisei de um tempo a mais para ler. Eu fiquei praticamente uns 15, 20 dias com esse livro em mãos e foi uma experiência para mim muito forte. Bom, pessoal, a gente vai conhecer a história do Charlie Gordon. Ele é um homem de 32 anos e ele tem uma consequência de uma grave deficiência intelectual, que é uma condição limitada intelectualmente falando assim. Então, ele é como se ele tivesse a idade de um adulto, mas ele se comportasse como uma criança. Ele tem comportamentos assim que são no caso, tipo, como se fosse ele tivesse um atraso. E aí, o que que acontece? O Charlie, ele sempre foi uma pessoa que, desde que ele nasceu, a família dele não aceitava essa condição que ele tinha. Então, a mãe dele, o pai, depois a irmã veio também, ele é o filho mais velho. Todos eles maltratavam o Charlie, eles deixavam o Charlie de canto. O Charlie, para vocês terem uma ideia, ele tinha muito medo de apanhar. Então, o que que acontecia? Ele fazia xixi nas calças quando ele, né, a mãe dele foi uma pessoa que nunca entendeu e nunca respeitou isso nele. E às vezes que ela tentou resolver essa questão do Charlie, ela resolveu de formas extremamente abusivas, de uma forma assim que não tem nem como explicar aqui, tá, gente? Então, o Charlie ele sempre viveu muito à margem disso dentro de casa, na escola também a mesma coisa, as pessoas não tinham paciência com ele, as pessoas elas não estavam prontas para poder conviver com o Charlie. Anos depois, o Charlie ele foi trabalhar numa padaria, onde essa padaria foi um amigo dos pais que acabou acolhendo o Charlie e dando ali todo o apoio para ele, né, de trabalho e tal, para ele conseguir uma graninha. E o Charlie, ele trabalha ali como faxineiro, ele é tipo um faz tudo dessa padaria. E quando ele vai se inscrever, ele um dia ele estava estudando ali, né? Ele estava tentando ali, porque o sonho da vida dele é ser inteligente. Ele fala que a partir do momento que ele for inteligente, as pessoas vão gostar dele. Então, quando ele se inscreve num programa de estudos e tudo numa universidade e os cientistas lá da universidade acabam conhecendo o Charlie e propondo uma experiência científica nele em que eles prometem que eles vão aumentar o QI do Charlie. E esse livro, gente, ele é um livro antigo, tá? O Flores para Algernon. E então, o QI naquela época, ele era um parâmetro de inteligência que era levado muito a sério. Hoje em dia, o QI não é tão parâmetro assim para algumas coisas, mas naquela época ele era muito importante, assim, para a sociedade. E o Charlie, ele se inscreve nesse programa e ele fala: meu sonho é ser inteligente, então eu vou conseguir ser inteligente porque eles prometeram que vão aumentar o meu QI. Enfim, gente, ele passa por um experimento que já havia sido testado em ratos
E o rato que mais se destacou nesse experimento foi o Algernon, que é, inclusive, o que dá o título ao livro, né? Flores para Algernon. E o Algernon, ele passou também por esse processo de experimento. E o Algernon, ele é um rato extremamente inteligente. Eles fazem vários experimentos de labirintos com ele. E o Algernon, ele simplesmente arrasa nesses testes aí, nesses experimentos que os cientistas fazem com ele. E quando o Charlie passa por esse experimento, ele começa aos poucos. O livro é interessante porque ele é todo escrito em relatórios que o Charlie escreve. Então, desde o início ali que ele tinha essa condição e depois que ele passa pelo experimento. Então, o Charlie, ele, no começo do livro, ele escreve tudo errado. Vocês vão ver que ele escreve, ele troca palavras, ele troca letra, falta letra. E ao longo do livro, depois que ele passa por esse experimento, ele vai, aos poucos, você vai vendo que a escrita dele vai melhorando, ele consegue formular melhor as palavras, as frases, ele consegue interpretar as coisas que estão acontecendo com ele. E assim, gente, esse livro eu não vou dar depois maiores explicações, porque eu acho que ele é um livro para você ir descobrindo ele aos poucos. A cirurgia que o Charlie acaba sendo submetida, ela não tem, digamos, como é que eu posso dizer? Ela não tem resultados muito assertivos ainda, porque é uma cirurgia muito nova, é um experimento, eles não tinham muitos parâmetros de sucesso até então. Então, eles falavam, olha, Charlie, a gente vai fazer essa cirurgia em você, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Você pode se tornar muito inteligente, você pode regredir, você pode se tornar uma pessoa apática. Enfim, os resultados dessa cirurgia eles poderiam ser muito adversos. O risco era muito grande para ele. O risco era muito grande para ele. Só que o Charlie, depois que ele passa por esse procedimento, e apesar de ele ser uma pessoa extremamente inteligente, ele começa a ter um QI muito mais elevado que os próprios cientistas que fizeram o experimento nele. Então, por exemplo, e aí uma das coisas que me pegou nesse livro é que quando ele começa a se tornar inteligente, as pessoas que zombavam dele, principalmente na padaria, elas não aceitam mais o Charlie. Primeiro porque elas têm inveja, porque ele é mais inteligente do que elas, porque agora ele consegue diferenciar o que era brincadeira, o que era zoação com ele. Então, por exemplo, no começo do livro, quando as pessoas zoavam o Charlie, ele falava assim, não, elas estão fazendo isso porque elas gostam de mim. Então, assim, ele tinha uma visão uma visão muito pura da sociedade, das pessoas, muito ingênuo. Então, e como ele tinha essa atitude de ser uma criança, entre aspas, né? Então ele levava tudo assim, ele achava que era tudo assim, eles estão fazendo isso porque eles gostam de mim, ou eles fazem isso para me proteger. E muitas vezes não era isso que acontecia, né? As pessoas, elas usavam uma expressão assim, você tá dando uma de Charlie agora? Então era uma forma muito vexatória. Você falando, eu só pensei em duas coisas. As pessoas são cruéis e as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Exatamente. Esse é um dos pontos. Inclusive, ele sofre até alguns comportamentos assim dos próprios cientistas, porque os cientistas eles têm um ego na Lua, né? Então quando o Charlie ele começa a ficar mais inteligente do que eles assim, Charlie, o que você quer fazer agora? Fala pra gente, né? Tipo assim, vai, fala aí, chato. Esse livro ele trabalha muitas questões sobre ciência, sobre ética, até que ponto a ciência ela transforma a pessoa, até que ponto, digamos, a ciência ela pode transformar a pessoa. Será que só de uma forma racional, intelectual e a emocional, como é que fica? Será que a gente consegue transformar numa cirurgia, fazer com que a pessoa sinta mais? Então, esse é um dos questionamentos que esse livro traz, assim. E, gente, eu terminei esse livro, eu estava em posição fetal, chorando, assim, copiosamente, porque esse livro, o final dele, assim, é devastador. É devastador. Então, para quem for ler esse livro, vá preparado, porque o começo você já fica muito tocado com várias coisas que ele passa, porque também tem um outro ponto que quando ele passa pela cirurgia, o Charlie começa a ter noção de todos os traumas que ele viveu, porque a condição que ele tinha anteriormente, ela não fazia ele se deparar com isso, enfrentar isso conscientemente ou até inconscientemente. Ele não tinha percepção, né? Ele não tinha percepção assim, das maldades ou do que faziam com ele. Quando ele passa por essa cirurgia e ele tem, né, toda essa questão intelectual
entre muitas aspas, resolvida, os traumas vêm à tona. Então, assim, ele começa a ter alucinações, ele acha que ele começa a ter meio como se fosse uma dupla personalidade. Então, ele tem o Charlie inteligente e o Charlie antigo. E aí o Charlie antigo fica aparecendo pra ele em alguns momentos, como se fosse uma lembrança. Então, assim, gente, existem vários momentos desse livro que são muito marcantes. Com certeza é um livro que eu vou levar pra minha vida, assim. Foi um livro que é, ele traz muito essa visão, por mais que seja um livro que tem muito embasamento científico, ele é um livro que ele fala muito do humano, assim, das emoções, assim, do sentir. E assim, gente, é maravilhoso. É um livro que eu não sei se é para todo mundo, tá? Eu já vou me adiantar aqui, mas que é, assim, muito bom mesmo. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Comecei o ano bem, mas na merda, mas bem, assim, nossa, falei, ó, nossa, chorei horrores e tal. Tipo assim, me acabei de chorar, mas nota 5. Amei. Fica aí a indicação por Sproul Gernon. E aí eu precisava é, dar uma desapegada, ler uma coisa mais rápida ou mais leve. Eu tentei pegar um romance, mas eu tava falando até pra Dira, eu tentei pegar o Lugar Feliz, da Emily Henry, mas eu tava na última semana aí do trabalho e eu não ia conseguir terminar esse livro de 400 páginas em uma semana. Então eu resolvi pegar A Intrusa, da Freida McFadden, que lançou agora no Brasil em novembro do ano passado, de 2025. E esse livro, gente, diferente dos outros livros aí que tem lançado, que são livros mais antigos da Freida lá fora, A Intrusa ele foi um livro que de fato foi lançado nos Estados Unidos no final do ano também. E esse livro a gente vai conhecer a história da Cassie. A Cassie ela é uma professora de ensino fundamental, médio ali. E a Cassie, ela tá morando numa cabana no meio da floresta, do nada ali. Ela tem um vizinho que mora a 1 quilômetro da casa dela. Depois ela tem um vizinho que mora um pouco mais distante, que é o dono da cabana, inclusive, um senhor. E aí no começo ela fala, olha, tá vindo uma tempestade, o meu telhado tá prestes a cair, e aí o que você vai fazer? Ah, não, a gente vai resolver, mas hoje eu não consigo e tal, porque vai cair um temporal. O velhão vai embora, e ela tem um vizinho mais próximo ali da casa dela, que é esse que mora um KM, e que é o tal do Lee. O Lee é um cara, tipo, que ela, também ele não se abre muito, vai lá perguntar como ela tá, né, frequentemente, não, tá tudo bem e tal, mas ela não sabe muito da história dele, não abre muito pra ela. Enfim, durante a tempestade à noite, ela tá sozinha na casa dela, e aí ela vê uma menina lá fora da casa dela, ela não sabe quem é, tal, a menina apareceu no meio do nada, e a menina entra dentro de uma, como se fosse um depósito do lado de fora da casa, e ela vai lá atrás da menina, a menina tá toda ensanguentada com um canivete na mão e uma mochila. Daí qual que é a ideia que ela tem? Ah, vamos entrar lá em casa, vamos jantar, né? O que tá acontecendo e tal, não sei o que. Ela vai abrigar a menina. Gente, a Freida, ela assim, gente, ela usa droga, não é possível. Daí ela Nossa, a vai mulher é lá, muito doida. E eu a nem menina li vai nada lá. dela. Não, gente, ela é louca. Só que assim, o livro, ele alterna entre a visão da Cassie e a visão da Ella, que é uma menina que ela conta a história dela. Ela mora com a mãe, o pai foi embora, ela estuda numa escola e a menina ela vive em encrenca. E ela não toma banho, ela é fedida, as pessoas zoam com ela vive em detenção e tal, porque ela fica roubando as comidas das pessoas. E aí, quando ela é confrontada pela diretoria da escola, ela fala assim: não, eu tenho comida em casa, até demais. Só que, quando a gente vai para casa dela, a gente descobre que a mãe dela é uma acumuladora compulsiva. Ou seja, ela trabalha no supermercado, a mãe dela, e todos os dias ela chega com sacolas e sacolas de coisas do supermercado, ou ela vai no brechó e ela não joga nada fora. Gente, é desesperador. Uma pessoa acumuladora, e assim, eu acho que é uma doença até, né? Uma pessoa que é acumuladora. Mas assim, Tem o uma caso série dela americana que aborda isso, né? tem Como um acumuladores. transtorno. É um transtorno, assim, a pessoa, e assim, ela não joga nada fora. Então, por exemplo, ela tem sacos e sacos de pão de forma em casa, ela tem vários iogurtes, a geladeira não cabe mais nada e ela tá botando coisas lá dentro. Aí ela compra aquários com um monte de coisas e coloca em cima da escrivaninha da filha dela. Enfim, a casa dela, ela descreve que a escada você não consegue andar, porque tem muita coisa, é papel empilhado, é garrafa, enfim. Ela não joga nada fora, porque ela sempre acha que ela vai precisar. Né? Um dos conceitos lá do acumulador é esse, né? Que a pessoa sempre acha que vai precisar de alguma coisa, então ela não joga nada fora. Enfim, então a gente vai conhecer um pouco sobre a ela também. Então o livro vai alternando entre o presente, que é essa mulher, a Cassie,
que é a professora abrigando essa menina que apareceu do nada, a intrusa. E a gente tem também essa visão de uma outra personagem, que é a Ela. Só que assim, gente, aos poucos a gente vai entendendo que tem alguma ligação entre a história da Cassie e a história da Ela. Então, assim, eu não posso revelar muita coisa, porque esse é o segredo do livro e tal, o plot do livro. Mas assim, gente, esse é um livro que eu li em 2 dias. E a gente sabe, eu trabalho o dia inteiro, eu fui lendo no transporte, na ida e na volta. Chegava em casa, lia mais um pouquinho. Mas eu gostei, eu acho que pelo ritmo da história, assim, a gente vai se envolvendo. Mas todos os livros da Frida têm esse ritmo rápido, né? Porque ela te Muito. traz esses ganchos, pelo que vocês contam, de que você emenda um capítulo no outro e você nem vê. Fica um negócio muito dinâmico, muito rápido, né? Exato. E o livro tem, e assim, cada capítulo tem 4, 5 páginas. Então, assim, é muito rápido, é muito dinâmico. E eu acho legal porque aqui ela trabalha muito bem narrador não confiável também. Então eu acho a questão, o conceito do narrador não confiável na visão da Freida, eu gosto muito. Então foi um livro que me pegou. Eu quero muito ler agora A Inquilina, que ela lançou agora no 2 de janeiro. Esse livro foi lançado e assim depois eu vou comprar ele para ler também. Mas a Freida, ela é uma autora que de tempos em tempos ela entra nas minhas listas aqui de leitura quando eu preciso ganhar tempo, assim, preciso terminar um livro e aí eu pego ela ali para dar uma esparecida e tal, porque os livros dela, apesar de serem muito um suspense, um thriller, não é nada muito, pelo menos pra mim, não é nada muito, nossa, meu Deus, eu vou ficar sem dormir porque eu fiquei impressionado, não. São histórias rápidas mesmo e tal. Eu acho que são livros de aeroporto, assim, sabe? Aquelas coisas que você pega pra pegar e para ler e é super rápido. Então, foram essas minhas 2 leituras do mês. Eu fiquei muito feliz de ter lido Flores para Algernon, porque era um livro que eu já estava prometendo há bastante tempo. Então, consegui cumprir essa meta aí para janeiro já. E li também algum livrinho da Freida. Agora, em fevereiro, temos algumas coisas aí para acontecer. Estamos muito animados, inclusive, porque vai lançar um livro que a gente ama muito, de uma autora que a gente é muito apaixonado. Mas a gente vai trazer depois essas novidades aí para vocês ao longo dessa semana que esse episódio está indo ao ar. Certo? Como é misterioso ele, gente. Então, quem Vem viver verá. aí. Vem aí. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Vem aí. Bom, eu li um pouquinho mais. Eu li 4 livros, mas eu passei raiva. E aí eu vou comentar sobre e a gente vai... Eu quero a sua opinião. Muito que bem. O primeiro livro que eu li na virada do ano ali, que eu já estava lendo no final do ano, foi o Mostre o Seu Trabalho, que é do Austin Kleon, que é o mesmo autor daquele livro Roube como um Artista. Eu não sei se vocês conhecem, mas o livro dele é bem visual, assim, ele traz muitas frases de efeito, tem alguns rabiscos com umas frases. Então são textinhos curtos, é um livro que você acaba lendo muito rápido. Eu gosto muito desse escritor porque eu já tinha lido um outro livro dele, que é o Siga em Frente, porque ele traz muito uma pegada assim de sacadas de ação, sabe? Eu ainda vou ler o Roube como Artista, que é o mais famosinho, mas esse do Mostre o Seu Trabalho, ele explora muito a questão da criatividade, sabe? E que às vezes não é você... Nossa, eu preciso ter ideias geniais e coisas mirabolantes e tal. Não, ele vai muito na linha daquele conceito que a gente vem conversando e que está muito no auge, assim, sobre disciplina e rotina. É repetição. É você ir fazendo. Você não vai ficar bom da primeira vez. Que a gente até fala aqui do podcast, que daqui a um ano, quando a gente ouvir os primeiros episódios, vai falar, gente, sério que a gente soltou isso pro mundo? Mas é muito disso. Então, eu gosto desses livros porque ele te dá um gás a mais, assim. Então, ele traz muito essa mensagem do tipo, nossa, o seu trabalho. Aí tem a frase assim, né? Derrube o mito do gênio solitário. E ele vai te incentivando ali com pequenos trechos e várias citações para que você mostre de alguma forma o que você faz ou o que você quer compartilhar em rede social ou uma rede mais corporativa como o LinkedIn e tudo mais. Mas ele incentiva que você faça isso de forma rotineira e constante, porque a melhoria só vem com a repetição mesmo e com você exercitando a sua criatividade. Então, é um livro que eu gostei bastante, foi ali, peguei na viradinha do ano,
E é uma leitura muito rápida, porque ele tem 200 e poucas páginas, mas ele tem aquele layout quadradinho, miudinho, e tem muita imagem, tem muito rabisco, frase grande em algumas páginas. Então, assim, você lê muito rápido. Mas é legal que ele te traz essas reflexões. Legal. E aí, depois disso, a leitura polêmica do mês. Que vou gerar polêmicas, discórdias, talvez, não sei. Gente, eu sou a louca do romance, a gente já cansou de falar disso, já, né? Sou repetitiva sobre isso. E às vezes eu demoro para ler algumas autoras muito recentes, assim, que estão bombando e tal, porque eu fico, ai, será que é tudo isso? Vou esperar e tal. Às vezes me arrependo, como aconteceu com a Abby Jimenez. E a Emily Henry, eu li um livro dela, acho que em 2023, talvez. Não me lembro. Mas assim, não fluiu muito. Se eu não me engano, foi o Loucos por Livros que eu li. Não fluiu muito, tal. Achei sem ritmo, assim, você vai arrastando ali. Eu li todo, mas achei sem ritmo e acabei não pegando nada dela. Aí agora, no final do ano, saiu lá que ia ter o filme na Netflix De Férias com Você. Aí o Rafa, eu tenho o livro aqui, se você quiser, como a gente vai se ver, eu te empresto. Falei, fechou. Livrinho tal, vou ler um romancezinho, assistir o filme, né? Um combo ali legal, gosto. O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? Era o quê? Romance de amigos. É o Friends to Lovers. Não tem como dar errado. Ai, gente, que saco. Eu levei uns 15 dias pra ler, porque eu achei tão arrastado, Rafa. Eu sei que esse você não leu, você leu outros da Emily. Mas, assim, depois de ter lido 2 livros dela e ter, de certa forma, me frustrado com os 2, eu acho, e aí talvez seja só uma percepção, mas aí você complementa. As outras autoras de romance que a gente vem lendo e falando, Ellie Hazelwood, Abby Jimenez, que outra que você leu que eu tenha Ashley lido? Poston. Eu não li a Ashley Poston ainda. Enfim, vou ficar na Abby. Helena Armas, tá. Mas vou ficar na Abby e na Ellie, que você também já leu, você tem referência, tem repertório pra gente fazer essa troca. Elas te instigam, elas têm ritmo, você sente aqui aquele negocinho do romance, aquela coisinha gostosa, e você quer continuar lendo e tal. Eu não achei que a Emily traz isso, cara. E aí eu achei tão arrastada a história. Porque, assim, é o que a gente comentou um pouquinho com a Clara no episódio dela. Não tem erro, é Friends to Lovers. O mundo compra Friends to Lovers. A gente adora. Ai, eu não... Ela não me encantou, ela não me levou pra dentro, assim, do rolê, entendeu? Eu, no meu caso, eu gostei dos 2 livros que eu li dela, foi Loucos por Livros, que foi o primeiro livro que eu li, eu não tinha lido o Leitura de Verão, que talvez seja o livro mais famoso dela, e eu li também o Nem Te Conto. O Loucos por Livros, ele tem uma história que, pra mim, e apesar de eu ter gostado muito, os personagens do livro, os protagonistas, eles têm realidades muito distantes da minha. A menina é rica, não sei o quê, vai pra uma cidadezinha pequena, junto com a irmã, enfim, para trabalhar ali a relação das duas e tal. O Nem Te Conto, ele tem uma história que, pra mim, é uma história que eu gosto mais, assim, porque ela tem uma pegada de um relacionamento de 2 pessoas. Ambas foram trocadas pelos seus atuais namorados e namoradas. Enfim, foi como se fosse uma troca de casal, né? O namorado da menina traiu ela com a melhor amiga e o namorado lá da outra pessoa acabou traindo ela, enfim, com a mesma menina. Então ficam os dois assim, na sarjeta, né? Os dois que levaram a Gaia ali na sarjeta e tal, então eles precisam resolver essa situação entre eles. E eu achei o livro, pelo menos pra mim, eu me diverti muito lendo Mas Nem Te você acha Conto. que ela traz esse ritmo do romance que as outras autoras traz? Eu acho que, pelo menos os livros que eu li da Emily até agora, eu sinto que ela trabalha muito mais esse relacionamento deles, mas não de uma forma, tipo... É bem slow burn, os livros da Emily, pelo menos os que eu li. Eu não lembro de ter visto nada de pegação no começo e tal. Mas eu acho que são livros, assim, muito mais... É meio racional, assim, as coisas. Mas, aos poucos, os personagens, eles vão se abrindo e tal. Mas ela tem um ritmo muito diferente mesmo da Abby ou da Ellie.
Porque o da Abby e o da Ellie, você já sente uma química dos dois. Eu acho que o da Amy É demora muito isso. para construir a relação. A Mas eu acho química que dos nem tem a personagens. química, mas esse que é o meu ponto. Pra mim não tem Aham. nem a química no final, entendeu? Sim. O de Férias com Você, isso a Dit agora já leu, mas outras pessoas que eu conheço já leram vários outros livros da Amy Henry e diz que não gostam de Férias com Você. É tipo o pior livro que ela já escreveu. As pessoas falam Ai, isso. gente. Eu não sei. Agora, o Nem Te Conto, gente, eu realmente gostei bastante. Eu lembro que eu dei 5 estrelas pra esse livro até quando eu li, porque eu achei ele muito divertido. E achei legal, assim, a questão dos dois ali e tal. Eu acho mais interessante. Tem mais 2 livros para eu ler da Emily Henry, que é O Lugar Feliz, que eu tenho vontade de ler, e o Uma Vida em Tanto, que já tá aqui também. Uma Vida em Tanto, ele não é tão focado no romance, as pessoas falaram, ele tem uma pegada meio Evelyn Hugo, porque são duas pessoas, um jornalista, um homem e uma mulher, que vão escrever a história de uma celebridade, uma coisa assim. Então ela meio que cria uma situação para que os dois tenham que conviver ali e decidir como é que eles vão concorrer escrever essa biografia. Então, a minha experiência, por exemplo, com Emily Henry, eu curti, mas eu entendo os pontos que a Di trouxe aqui. Eu acho que ela demora muito para construir essa química entre os personagens. Você precisa comprar muito essa coisa, assim, para poder dar certo, sabe? É, E a Abby então. Jimenez e a Ellie não. Elas já trabalham muito. Elas esbanjam, Assim, às vezes, por entendeu? exemplo, Abby Jimenez também demora para ter uma cena um pouco mais caliente, algum beijo, alguma coisa. Mas Eu acho que a relação é mais fácil você comprar desde o início, assim como o da Ellie também. ela tem um negocinho ali, ela traz um. Entendeu? Não tenho É um palavras. molho, é um molho. Tem um molho, entendeu? Eu tenho o Nem Te Conto aqui. Não sei se eu vou ler, gente. Se eu ler um dia, eu conto pra vocês se eu dei uma terceira chance pra Emily Henry ou não. Por enquanto, não tá na pretensão de eu dar uma nova chance para ela. Fiquei frustrada. E aí, dito a essa frustração, vamos à próxima leitura. Porque aí, assim, quando a gente tá frustrado, a gente faz o quê? A gente vai pra uma leitura conforto. A gente vai pra um lugar seguro. Aí, o que eu fiz? Eu fui ler Abby Jimenez. Curiosa. Tá vendo, Ti? Porque eu tinha feito uma comprinha na Amazon. E aí, eu vi o playlist para um final feliz em promoção. Vou botar aqui junto, né? Tô comprando umas coisinhas já. Tô fazendo nada. E aí eu comprei sem pretensão nenhuma, mentira, com muita pretensão, Tá o claro. playlist para um final feliz. Abby Jimenez, então assim, é aquele perfil que a gente já sabe, uma bela construção de relação de pessoas, de romance, de amizades. Bom, nesse livro aqui, a gente tem uma história paralela ao livro Apenas Amigos. No Apenas Amigos, a gente tem a Kristen e a Sloan. A Kristen é a personagem principal do Apenas Amigos. E ela conhece o Josh, que é melhor amigo do noivo da Sloan. E aí ficam meio que um quarteto ali ao longo do livro. Só que em um dado momento, o noivo da Sloan, ele sofre um acidente de moto e ela fica viúva. Entre aspas, que eles eram noivos, mas eles já moravam juntos. E aí, em Playlist para um Final Feliz, nós temos ela 2 anos depois, ainda vivendo o luto dela e tudo mais. E aí, ela tá na rua de carro e tal, de repente um cachorro entra na frente do carro dela e pula dentro do carro dela pelo teto solar que estava aberto. E aí começa toda a história. Então, nesse romance da Abby Jimenez, a gente tem ela saindo de um luto e um cantor que tá em ascensão, crescimento de carreira. Então, ele tá em turnê, ele deixou o cachorro dele com uma, então, namorada, e a namorada perdeu o cachorro, e o cachorro tava no meio da rua. E o Rafa, que tem cachorro, sabe como é que é o apego, entendeu? Aí, a Sloan achou, entre aspas, o cachorro, porque ele pulou dentro do carro dela, mas na coleira tem telefone e tudo, e ela começa a tentar entrar em contato com o dono do cachorro e não consegue. Ele leva mais de uma semana para retornar para ela. Só que aí, nesse meio tempo, ela vai cuidando do cachorro. E a gente sabe que você se apega, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, assim, ela foi saindo daquele estado depressivo que ela tava em função de cuidar do bichinho. E ao mesmo tempo o bichinho foi cuidando dela e eles foram ficando bem os dois. E aí, depois de um tempo, o cara liga e fala: olha, você tá com o meu cachorro, eu quero o meu cachorro. Ela: não, agora eu não vou te devolver seu cachorro mais. Você levou um tempo pra aparecer, nós estamos bem aqui nós dois. Mas aí eles começam a conversar e vai desenrolando ali uma amizade, vamos dizer assim. E aí
ele não tem ninguém para pedir para buscar o cachorro enquanto ele ainda tá em turnê, e ele pede para ela, então, continuar com o cachorro. Quando ele voltasse para a cidade, ele iria lá encontrá-la. E aí, isso é só o começo da história, meio que vira uma guarda compartilhada ali do cachorro, e eles começam a se conhecer e tudo mais. E é bem gostoso, porque, assim, a Abby Jimenez, ela constrói muito a relação das pessoas, e ela constrói muito o estado emocional das pessoas. Então ela traz muito forte isso, a situação da personagem de luto, depois de um tempo longo já, e aí ela começa ali a voltar a viver por si, e aí se recuperando, enfim, e o cara tá com a carreira musical dele em ascensão. Mas aí acontecem várias coisas em romances de Abby Jimenez, com vários personagens em paralelo. Tem até aquela cantora que aparece lá na trilogia do Para Sempre Seu, que casa com o irmão da Brianna, a Lola. Sei. A história da Lola acho que começa nesse livro. Porque como eu tô lendo a Abby Jimenez Fora de Ordem, a história da Lola acho que começa aqui. Porque eu lembro que lá no Para Sempre Seu, eles falam que ela tá lá, acho que eles estão na África fazendo ação... Na África, não. Verdade, fazendo sim, ação lembro. comunitária e tudo mais, e que ela fala que tá se recuperando ali de várias coisas. No playlist Para o Final Feliz, ela é uma cantora muito louca, cachaceira, entendeu? Mas tem vários porquês, e aí conta um pouco da história dela também. E aí, a hora que começa a contar dela, fala, mas gente, essa personagem não combina com a que casou com o médico lá no outro livro. Mas aí, com o desenrolar do livro, você vai entendendo. E esse é um outro ponto muito legal da Abby, porque ela constrói personagens paralelos de uma certa profundidade que quando você lê o livro deles ou lê outros livros que tem os personagens, ele tem mais repertório, ele tem mais história. Então, que é igual aquele da praia, que foi o que eu li no final do ano que eu te devolvi, do Joshua. Como é que é o nome, gente? O Até o Fim do Verão. O Até o Fim do Verão, que já tinha o menino também lá no Para Sempre Seu, porque ele é amigo do irmão da Brianna. Então, assim, eu acho muito legal, porque na Helena Armas a gente tem também essa questão dos personagens serem paralelos das histórias. Mas eu acho que ela não constrói tanto a história do personagem secundário no livro, quando ele tá no papel de amigo. Só constrói mesmo quando é o livro do personagem. E a Abby Jimenez não, ela constrói mais esses personagens secundários. Então você consegue, conforme você vai lendo os livros dela, e linkando uma história com a outra e entendendo a linha do tempo desses personagens secundários. Isso eu acho muito legal. E foi uma grata surpresa a história do Playlist para Final Feliz. Eu já vi uns videozinhos no TikTok da galera fazendo a ordem dos livros e as histórias que se linkam, mas eu não prestei muita atenção e nem gravei, na verdade. Não é algo que eu me apego muito, eu acho que eu me apego mais depois que eu leio. E aí foi, assim, muito legal, porque eu nem tinha visto quando eu comprei que ele era a dupla, entre aspas, do Apenas Amigos. Eu só comprei porque tava barato. Mas eu amei. E acho que esses livros, o Playlist para um Final Feliz, O Apenas o Apenas Amigos. Amigos, foram livros que foram lançados antes do Parte Seu Mundo. Isso. Então, para quem já acompanha aí os livros da Abby, a gente conhece... Não. A Abby começou por esses livros, se eu não me engano. Não é. O Parte do Seu Mundo é de 2023, o lançamento aqui no Brasil, a não ser que lançou ao contrário aqui. Mas lá fora eles foram lançados antes. Tá, porque o Apenas Amigos é de 2024 e o Playlist para Final Feliz também. Mas enfim, Abby Jimenez entregou tudo, superou como sempre, 5 estrelas, coração de favorito, chorei horrores, amei. Mas assim, a maior, foi a leitura perfeita para eu ler depois do De Férias com Você, que fiquei chateada. Eu nem expliquei, gente, De Férias com Você, mas depois vocês pesquisam aí, quem tiver curiosidade, quem não viu falar do livro, do filme esses tempos. Mas eu não gostei. Fica aí minha lamúria. Meu desabafo. Meu desabafo. Aí, Rafa, depois quando eu for devolver o Para Sempre Seu, eu te levo o Playlist para o Final Feliz junto. Tá, eu vou ler. Também. E aí, depois disso, eu peguei um livro que eu tava lendo em dezembro, que eu tinha largado tudo para ler de Férias com Você, que era o Revolução dos Músculos que você me deu na festa do livro da USP. Sim. É uma doutora americana, uma médica, e ela fala muito sobre essa questão da estrutura muscular. Você construir estrutura muscular. Não só a questão de você
ser bodybuilder, ser fortão, ser fortona, ter muitos músculos. Ela explica muito o quanto é importante você construir, o termo, né, que eles usam, massa muscular ao longo de toda a sua vida. Porque a partir dos 30 e poucos anos é quando começa a curva maior de declínio, que você vai perdendo mais massa magra com o passar do tempo. Então, se você não faz uma poupancinha ali, não acumula massa magra ou não pratica atividade física com rotina, com o tempo vai ficando debilitado, que é o que a gente vê com a maioria dos idosos hoje, porque não tem massa muscular. A pessoa acaba tendo um pouco mais de gordura, tal, tem a estrutura óssea que fica frágil por falta de massa muscular. Então, essa doutora desenvolveu uma metodologia com o nome dela mesmo, e que ela fala muito sobre isso, sobre o consumo, a construção de massa muscular, sobre uma dieta, não dieta de emagrecimento, mas sobre uma alimentação saudável. E aí ela tem um protocolo dela e lá tal. A primeira metade do livro é bem interessante. Ela traz vários estudos, referências científicas, e ela vai explicando muito disso. É algo que eu já venho, a gente já comentou em outros episódios, e é algo que eu já trago como estilo de vida, que é você praticar uma atividade física, ter uma musculação inclusa na sua rotina ali, porque isso realmente vai fazer bem para você no longo prazo. Então, complementa muito outras leituras que eu já fiz sobre esses assuntos de saúde. Da segunda metade para frente, ela traz o protocolo dela, qual que é a metodologia, as dietas, tem até ficha de treino para você ter uma noção no livro. Mas assim, a parte que ela explica a alimentação, eu achei meio confusa. Não achei que ela explica de uma forma simples para um leigo entender como ele poderia organizar a alimentação dele, porque ela traz 3 opções: para emagrecimento, para ganho de massa e para você manter só ali o seu corpo saudável. Mas eu achei a explicação meio confusa. Para mim, que tô mergulhada nessa bolha, assim, tô consumindo muito conteúdo disso, eu achei bem confuso. Para uma pessoa que estiver querendo sair do sedentarismo e pegar o livro dela para tentar usar como uma base, assim, uma base, eu achei confuso. Então, acabei que foi uma leitura enriquecedora, mas não foi tão legal assim quanto eu achei que fosse. Eu tinha mais expectativas com o livro. Perfeito. Ele é lançado pela Intrínseca, tá, pessoal? Esse livro, A Revolução dos Músculos. Isso. Mas assim, para quem gosta do assunto sobre saúde, longevidade, qualidade de vida, acho que vale a leitura. Mas fica aí, talvez, uma observação para ter um pouco mais de atenção quando ela explica ali a segunda parte, talvez. Eu achei meio ruimzinho de entender. E eu acho só um ponto de que eu acho que, eu não sei, assim, pode ser uma percepção minha também. Eu não sei se você teve percepção, eu acho que no começo ali ela tá trazendo mais informação mesmo, né? Todos os impactos, acho que traz até de forma mais didática. Só que na segunda parte, quando ela explica o protocolo, talvez ela estivesse querendo se vender muito, assim. Então acho que isso acaba afastando um pouco já para quem já estava interessado até a metade do livro, né? Foi exatamente isso que eu falei pro Fábio. Eu falei, cara, pra mim, a segunda parte do livro é ela vendendo o jabá dela. Entendeu? Produtos Ivone. É isso. Vamos falar agora. E o ano passado eu li também um outro livro de um outro médico que chama O Superintestino. Mesma coisa. A primeira parte do livro é interessante. Quando ele entra no protocolo dele, para mim vai por água abaixo, porque tudo gira em torno da teoria dele de que tudo tá no nosso intestino e blaus. A primeira parte é interessante, mas depois fica cansativo. Entendi. Esse superintestino, para quem tiver curiosidade, é do Dr. William Davis. Ele é famoso pelo livro Barriga de Trigo, que é um médico que é contra o consumo de trigo. Mas aí tem, para quem gosta desses assuntos, tem esses 2 livros dele. É bem interessante, mas são cansativos de ler, assim. Sim. E os lidos foram isso. Estou lendo nesse momento, estou uns 70%, O Florescer da Aurora, da Lilia, que é uma escritora carioca. Estou no segundo livro dela já. Gente, a escrita dela é muito gostosa. E assim, o primeiro livro que eu li dela foi As Estrelas Me Contaram. É um romance adulto, se passa lá em Goiás, cowboy, sertanejo, nananã, todo aquele rolê, uma delícia, muito gostoso o livro. E esse que eu tô lendo agora, que é O Florescer da Aurora, é de uma menina adolescente de 17 anos do interior de Minas Gerais, que ela é apaixonada por livros. Os avós dela têm uma chácara lá no interiorzinho de Minas, mora em cidadezinha pequena,
tem um quartinho dentro de casa que só tem livros e eles sempre foram apaixonados pela leitura, por romances, e passaram isso para a neta. Então ela tem meio que uma devoção com os livros, assim, ela fala que ela consegue sentir a alma dos livros e tal, ela tem uma relação muito profunda com a leitura, mas é uma menina de 17 anos, então é muito fofinho o jeito que ela vai contando, assim, e aí ela passa por um episódio X lá, e um médico orienta ela a fazer um diário, a começar a pôr pra fora os sentimentos dela e escrever e tal, e ela decide abrir uma conta no Twitter para começar a falar sobre as leituras dela. Só que ela só tem livros antigos, porque ela já perdeu os avós, então ninguém mais comprou livros para ela. Os livros que ela tem lá são livros de anos atrás, ela não tem nenhum lançamento. E aí ela tá lendo ali, relendo muito do que ela já leu e fazendo os posts no Twitter e fazendo textões, derramando o coração dela e as sensações dela com os livros. E uma autora independente, carioca, encontra ela e começa ali toda uma história, tipo... E aí a conta dela fica gigantesca. Ela vira uma influencer literária por conta dos livros dela e ela começa a ajudar essa autora carioca. Só que ela não revela a identidade dela. Então ela tem muito medo de se revelar, tem várias questões, enfim. Eu não terminei ainda, mas tá sendo uma leitura muito gostosa, porque além dela ser aquelas menininhas assim de interior, tipo, ai, eu não beijei ainda, eu quero dar o meu primeiro beijo, e o romancezinho lá da cidade, não sei o que, nananã. E aí ela tem a oportunidade de ir pra Bienal do Rio de Janeiro, junto com essa autora que ela tá ajudando, né? Então acontece muitas coisas. Ela tem o primeiro contato com cidade grande, ela tem o primeiro contato com o mar, e conhecer pessoas de cidade grande. Então, tipo, ela é a caipira do interior, entendeu? Gente, maravilhoso. Mas é muito gostoso, Rafa. Depois você põe no seu Kindle O Florescer da Aurora. Eu vou comentar mais dele do mês que vem, quando a gente for gravar as leituras de fevereiro, porque eu não terminei ele ainda. Mas, gente, é uma delicinha, assim. E a escrita da Lilia é muito gostosa. Você vai. Eu até postei esses dias, eu falei, eu não sei se eu leio rápido pra eu terminar logo, ou se eu leio devagar, porque é tão preciosa a história, a escrita dela, assim, que você fala, acho que eu vou ler devagarzinho pra durar mais. Mas tô lendo mais ou menos num ritmo que a semana permitiu. Mas acho que esse final de semana eu termino, porque falta um pouquinho só. E tá legal. disponível no Kindle Unlimited, os livros dela. A dica aí, pessoal. Até quando você vai comprar, se você não tem assinatura, o valor, né, dele é bem acessível também. Sim. Então isso é legal. E trazer. incentivar os nossos escritores e escritoras brasileiros. Exatamente, isso que eu ia falar, né, gente? Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa consciência. Nós, como leitores e consumidores de livros, eu acho que, ainda mais aqui no Brasil, a gente precisa apoiar e valorizar os escritores brasileiros, nacionais, porque a gente sabe o quanto é desafiador para eles, porque para editoras grandes, de autores de fora, é muito mais fácil, né? Então, quando a gente se depara aí com autores que têm histórias incríveis também, que são histórias muito mais próximas da gente, se a gente for parar para pensar, e que os personagens que a gente está lendo ali viveram experiências que a gente já viveu, eu acho que é muito legal, porque você fala assim, gente, eu já fui essa pessoa, eu também já fui a primeira pessoa que já foi para Bienal uma vez, pela primeira vez e tal, então isso é muito legal. Eu adoro também essas coisas, assim, quando a gente lê histórias que a gente se vê nelas. E ainda mais uma história nacional, assim, eu acho que é muito gostoso. Sim, é muito bom mesmo. Dela tá R$ 5,99 os e-books, caso não tenha assinatura do... R$1,99? R$ 5,99. R$5,99, ó, gente, Isso. tá muito barato. É mais barato que uma coxinha. E aí um famoso dela também, que eu não li ainda, é Alma de Margarita. Também é bem famoso. Então, E gente, aí, tem 3 livros fica da a Lilian. dica de Liliá. Fica a dica aí, turma. E você já começou a ler alguma coisa depois de A Intrusa? Sim, na verdade, gente, eu tenho o livro que a gente vai falar essa semana lá no nosso Instagram. Então, se você está nos ouvindo, segue a gente lá no @AmigosLivrosCast, que a gente tem uma novidade para contar para vocês a partir do dia 1º de fevereiro. Ô, Rafa, mas esse episódio vai ao ar depois do dia 1º de fevereiro. Então a gente já vai ter falado, é verdade. Agora que eu me Segunda-feira, dia toquei. 2. A gente vai soltar esse episódio no Tadinho. dia 2, então já vai ter postado dia 1º a novidade. Então, Poxa, você fez turminha. suspense à toa, cara.
Mas sabe por que que eu fiz suspense? Pra você ficar até o final pra saber qual que é a surpresa. Olha só, a Olha aí, saída. olha o Gente, golpe do então, influencer. na verdade, eu fiquei muito feliz essa semana Hum, porque soubemos ter por fontes confiáveis pelo Hollywood Reporter que o universo da Cosmere vai ser adaptado pela Apple TV. meu Então Deus. teremos Brandon Sanderson. Gente, eu tô Vai até durar nervoso de 50 pensar anos nisso. isso aí, né? Porque os livros dele são gigantescos, Meu gente. Deus, eu não tô nem em mim, tá? O Mistborn vai ser filme, ele vai ser adaptado para filme, e o Caminho dos Reis, que é o relato da Guerra das Tempestades, vai ser adaptado para uma série de TV. E por que eu fiquei tão feliz? Porque vai ser adaptado pela Apple TV. Porque a Apple TV, gente, assim, não sei de você já assistiu alguma coisa da Apple TV, algumas séries e tal. Muito tempo atrás, não tenho Gente, a lembrança qualidade direito. meu Deus, a qualidade de produção da Apple TV é surreal. Por exemplo, hoje a gente tem três adaptações de livros pela Apple TV, que é Fundação, que é extremamente bem feita. Assim, eu nunca li Fundação, mas eu já li, assisti alguns episódios e é muito, muito boa, muito boa. Silo também, que é publicado aqui na série pelo que a série é publicada, já foi publicada no Brasil pela Intrínseca, muitos anos atrás. Também é uma série, a adaptação para a série de TV ficou excelente, eu acho que já está para lançar a terceira temporada. E o Manual do Robô Assassino, que também foi publicado no Brasil pela Aleph. E então são os livros da Martha Wells, que é um robô que ele mata o seu dono sem querer. E ele começa a ter várias divagações existencialistas, assim. Então, dizem que a série é muito bem feita. É com um dos Skarsgård também, né? Dos filhos ali dos Skargas, né? Que é, enfim, o cara que fez o Pennywise, é o irmão dele que faz ali, eu esqueci o nome do ator, mas enfim. Então, fiquei muito feliz que teremos essa adaptação de Cosmere. Não sei como vai ser, a gente não tem maiores informações. Esse mês eu quero aproveitar que eu vou entrar de férias agora essa semana, essa primeira semana de fevereiro. Eu quero retomar minha leitura de Mistborn, porque eu quero terminar ainda ele esse mês. E quero ler Emily Henry, O Lugar Feliz, antes de a gente ler o Prometa, que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez, que vem aí dia 3 de fevereiro. O livro vai ser lançado. Então, um dia depois que esse episódio foi ao ar, estaremos com o livro em mãos para ler. Se Deus quiser, e se a Amazon colaborar, Entregar no dia do lançamento. não é mesmo? Mas eu acho que eu vou pegar ele no Kindle, viu? Eu vou comprar ele no Kindle para reservar já, porque é meia-noite, pá, Meu já Deus. cai lá no Kindle para eu ler. Olha o desespero da pessoa, minha gente. Gente, a Abby Jimenez merece. E aí, eu queria encaixar o Ecos da Floresta nesse meio do caminho. Então, tem Mistborn, Lugar Feliz, Prometa que vai se lembrar de mim, o Ecos da Floresta, que também é um grande lançamento aí do mês de fevereiro, agora em versão comercial pela HarperCollins, que é um suspense também, muita gente já falou, a Taylor Swift ouviu esse audiobook que apareceu lá na série dela lá do Disney Plus e, enfim, muita gente ficou super à vontade para ler também. Então, essas são as minhas expectativas de leituras para fevereiro deste ano, Di. Que bem. Só queria dizer que no site da Amazon o livro tá com pré-venda prevista para o dia 3, mas tá com entrega para sexta-feira, dia 6. A palhaçada, tá vendo? Por isso que eu vou pegar o Palhaçada. Kindle. Inclusive, vou comprar o Kindle já para deixar pronto aqui. Nossa, o audiobook tá mais barato, hein? Tá R$ 27,99 Eu o não audiobook. entrei na do audiobook ainda. E a capa comum dele tá R$ 64,90 do livro. Como eu e a Dia, a gente é muito fã da Abby Jimenez, a gente pensou de fazer uma leitura coletiva desse novo lançamento da ela, né? Que é o Prometo que vai se lembrar de mim. O livro vai ser lançado agora no dia 3 de fevereiro. Como a Dia acabou de falar aí, a Amazon geralmente eles atrasam a entrega dos livros. E os livros eles vão começar a ser entregues a partir de sexta-feira. Então, qual que é a ideia? Qual foi a nossa ideia com relação a esse projeto? A gente vai começar a leitura coletiva dele no dia 14 de fevereiro. Nós vamos publicar lá no nosso perfil. Se você entrar agora, já tem ali um cronograma de leitura que é uma sugestão. No dia 14, a gente vai ler do capítulo tal até o capítulo tal. No dia 15, do capítulo tal até o capítulo tal. Até para aproveitar esse feriado de carnaval que a gente vai pegar aí no meio de fevereiro. Então, as pessoas, quem não for viajar ou quem for viajar, fazer alguma coisa, descansar, então pode
aproveitar esse feriado para dar uma acelerada ali nas leituras e tudo mais, focar um pouco. No dia 28 de fevereiro a gente encerra a leitura coletiva e em março a gente ainda vai divulgar a data, onde a gente vai fazer uma discussão no Google Meet sobre o livro. A gente vai lançar um forms, o pessoal vai se inscrever ali Fazer um para poder... encontrinho. A gente vai fazer um encontrinho online para a gente poder falar, discutir sobre o livro. A gente está super animado com esse projeto, que é a primeira vez que a gente está Sim. fazendo essa leitura coletiva. Então, depois entra lá no nosso perfil, curte o post se você ainda não viu, comenta e vem participar com a gente, porque eu acho que vai ser super legal. E vamos aproveitar que a Abby Jimenez é o primeiro livro dela que vai chegar esse ano. Vai ter outro livro dela que deve vir aí no segundo semestre, que é o The Night We Met, que também estamos ansiosíssimos para chegar aqui no Brasil. O outro não foi nem lançado ainda, a gente já quer o próximo. Então a gente tá... O melhor é sempre o próximo. O melhor é sempre o próximo. Já temos essa frase aqui também patenteada no podcast. Então, gente, é isso. Venham participar com a gente da leitura coletiva de Prometo que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. Isso. E aí, no dia do encontrinho online, tem uma surpresa. Mas a gente só vai contar no encontrinho. Porque Exato. agora a misteriosa fui eu. Então, assim, gente, a gente espera todo mundo lá, tá bom? Pra participar com a gente. Eu acho que é isso, né, Di, por hoje? Sim, por hoje é isso. Se você escutou a gente até aqui, hablamos e hablamos. A gente gosta de compartilhar com vocês e ir conversando sobre as nossas leituras e percepções e sensações. Se você já leu algum desses livros ou ficou curioso de ler, vai lá no Instagram, conta pra gente ou comenta aqui na plataforma que você estiver ouvindo o podcast. A gente vai adorar também saber a sua opinião. E é isso, pessoal. E esperamos que o mês de fevereiro seja um mês de ótimas leituras para vocês. Aproveitem para ir, se vocês forem descansar no feriado, para poder dar uma aquecida aí nas leituras, adiantar muitas coisas. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.